Fala pessoal, naquela série de vídeos sobre truques matemáticos envolvendo a parte da física, eu gostaria de mostrar uma estratégia bem legal que vai fazer com que você ganhe tempo nas provas de física envolvendo a parte de cinemática. Eu sei que pode parecer um negócio meio roubado assim, mas ajuda muito vocês a entenderem. Eu sei que é uma coisa muito específica, a regra que eu vou mostrar aqui hoje, mas ela é muito útil para principalmente questões que envolvam uma torneira, cai umas gotinhas e tu quer saber a distância da terceira gota até a quarta gota. Vou dar uma técnica bem interessante que é conhecida como a relação de Galileu. Mas antes, né, deixa aquele joinha aqui no vídeo, dá aquela moral para eu poder tá motivado a continuar dando conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então o caso aqui é bem específico, mas é bem útil de vocês entenderem como as coisas acontecem. Então basicamente você tem um móvel aqui, né, um objeto, uma torneira pingando, tá? Acho que fica mais fácil de entender. E a primeira gotinha sai com velocidade inicial igual a zero e ela começa a cair, tá? E aí passa o primeiro segundo, passa o segundo segundo, passa o terceiro segundo, e os segundos vão passando, ela vai caindo até o momento que ela se encontra no solo. Lembrando de um vídeo anterior que eu fiz sobre a parte das fórmulas envolvendo o movimento uniformemente variado e como elas são as mesmas fórmulas do movimento de queda livre, é só você trocar a aceleração pela gravidade, é sempre importante a gente definir aqui o nosso referencial, onde ele de fato começa, tá? Eu posso botar aqui Y, eu sei que até naquele vídeo eu chamei de X, né? Mas a ideia ali é só ser uma referência, tá? Obviamente que é o eixo Y, tá bom? Que está aqui na vertical. Mas vamos lá, sem perder muito tempo. Basicamente a equação é S é igual a S0 mais V0t mais metade de AT2, né? Uma das equações mais importantes para a gente analisar. O espaço inicial é igual a zero, que eu defini, velocidade inicial também é igual a zero, e a aceleração nesse caso é igual a gravidade positiva. Por que é positiva? Porque a gravidade está no mesmo sentido do meu eixo, então ela é positiva necessariamente. Então S vai ser igual a metade de GT2, é isso que a gente tem até o momento. Só que esse T2 aqui é basicamente uma diferença entre o tempo inicial e o tempo final, tempo final e o tempo inicial. Tá? Quando eu faço assim, eu estou necessariamente dizendo que o tempo inicial é igual a zero. Então isso aqui é como se fosse um intervalo de tempo. Tá? Posso chamar de delta t, só quero que vocês entendam porque eu vou calcular para cada segundo. Então quando o tempo é igual a 1 segundo, o que acontece? A gente sabe que o S é igual a metade de G vezes 1. Tá? Então você tem G dividido por 2. Para facilitar nossa abordagem aqui, eu vou chamar de S1 igual a G sobre 2, tá bom? Tá para vocês conseguirem compreender bem. Eu acho que é mais interessante até eu colocar isso aqui de outra cor, para ficar tudo muito claro. S1 é igual a G dividido por 2, tá? Conseguimos aí entender sem muito mistério. Quando t é igual a 2 segundos, a gente tem que o S é igual a metade de G vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4. Tá? Então a gente tem o que? A gente tem 2G. Então o S2 ele é o que? Ele é justamente 2G, não tem muito mistério. Eu vou até o 3, tá? Para a gente facilitar a nossa compreensão. O tempo é igual a 3 segundos, o S é igual a metade de G vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, tá? E você tem 9 sobre 2G. O 9 está meio parecido com o G, né? Tem que melhorar minha caligrafia aqui no tablet, né? Eu não estou tão habituado assim a usar o tablet. Aí você tem essas informações. Então eu vou colocar elas agora naquela imagem que eu trabalhei aqui no começo. Vamos trabalhar. Vou fazer outro desenho para não ficar muito chato, tá? Então você tem aqui o móvel, né? Velocidade inicial igual a zero. E ele vem e aqui ele chega no ponto, como eu falei anteriormente, ó, G sobre 2, tá? Então esse aqui é o G sobre 2, né? Acho que fica mais fácil eu colocar. Deixa eu colocar ele mais para cá, porque aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer. Esse aqui é o instante inicial, V0 igual a zero. E aqui é o eixo que eu defini, tá? O eixo Y. E aqui é o ponto zero, tá? Quando ele chegar depois de 1 segundo, ele vai estar necessariamente no G sobre 2, certo? E ele vai andar mais um pouquinho. Eu não estou levando em consideração aqui a parte de escala, tá? Eu sei que a escala não vai estar muito correta, né, se você for analisar com calma, mas não leva isso em consideração. Tenta ver o valor bruto. 9G sobre 2, que é o que a gente calculou, S1, S2 e S3. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver agora as distâncias que ele está percorrendo. Tá? Então a gente tem aqui... Bom, onde é que uma vez quer chegar com isso? Que maluquice é essa? Calma, eu estou provando aqui matematicamente, mas a ideia é bem tranquila, vocês vão entender já já. Qual é a distância aqui? É o G sobre 2 menos 0, tá? Que aí obviamente é G sobre 2.
Eu vou até botar de vermelho, porque essa parte é muito importante, vocês já vão entender. Aqui a distância vai ser 2g menos g sub 2, tá? Que vai dar 3g sub 2. Você pode fazer essa conta que não tem muito mistério. E aqui você tem 9g sub 2 menos 2g. Essa aqui, como é um pouquinho mais chata, eu vou fazer, mas depois vou apagar. Só para vocês acompanharem, né? Não vou fazer isso de cabeça, não. Tá? 9g sub 2 menos 2g. Concorda que 2g é 4 sub 2g? Tá? Não tem muito mistério, né? Por que 4 sub 2? Quando você cortar isso aqui vai dar 2, tá? 9 tira 2 é o quê? 5g sobre 2, tá? Bem fácil essa conta, tá, gente? Não tem muito mistério, não. Mas eu quis fazer pra... Eu sempre parto do princípio que a coisa tem que ser mais tranquila. Bem fácil pra gente entender. Então a gente tem g sub 2, 3g sub 2, 5g sub 2, tá? Isso aqui você... As gotas estão caindo, né? Você tem o primeiro, segundo... A gente tá acompanhando uma gota, a torneira tá pingando. E a gente tem aqui o primeiro segundo, a gente tem aqui o segundo segundo e a gente tem aqui o terceiro segundo. O que está acontecendo aqui? O intervalo, a distância que ela percorre, eu vou chamar de delta S1, tá? A distância que ela percorre no primeiro segundo ali é g sobre 2, tá? A distância que ela percorre no segundo segundo é 3g sobre 2. E a distância que ela percorre no terceiro segundo é 5g sobre 2. Bem tranquilo da gente conseguir entender o que está acontecendo. Eu sei a distância que ela vai percorrer no quarto segundo sem fazer a conta. Parece coisa de maluco, mas eu tenho certeza que é 7g sobre 2. Não fiz a conta, tá? Não fiz. Posso fazer aqui para vocês? Posso, mas não vou fazer por vídeo não ficar gigante e chato. O que está acontecendo? Concorda comigo que aqui você somou g sobre 2 mais g, vai dar o quê? Imagina que o g, para facilitar, é 2g dividido por 2, tá? Só para facilitar a conta. Então fica 2 mais 1, 3. É a mesma coisa, a gente tem aqui soma g, que é 2g sobre 2. Mais 2 dá 5, mais 2 dá 7. Então, o que está acontecendo? Cada distância vai aumentando, vai somando, aumentando ali justamente o valor da gravidade, tá? Então, isso aqui, quando você tem uma sequência de números, o primeiro é g sobre 2, o segundo é 3g sobre 2. Inclusive, se a gente considera g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, você pode calcular esses valores. Eu não vou calcular aqui, mas isso aqui são números mesmo, tá? Isso aqui não é uma... Eu boto o g porque é sempre bom você trabalhar primeiro com letras e depois você substituir o valor para chegar no resultado, tá? Eu sempre recomendo isso, que até para conferir a conta depois é mais fácil. Mas vocês façam aí do jeito que acharem mais conveniente. O primeiro é g sobre 2, tá? O segundo é 3g sobre 2, depois vem 5g sobre 2, depois 7g sobre 2 e vamos embora, tá? Isso aqui é uma progressão aritmética, que é uma sequência de números onde o número seguinte é o anterior mais uma constante, tá? Então você tem o AN igual a 1 mais n menos 1 vezes r, que no caso aqui é o g. Então é isso que está acontecendo aqui. Você tem justamente uma sequência de números. Isso aqui a gente chama de relação de Galileu na física, tá? Vou até botar um nomezinho dela aqui. É a famosa relação de Galileu. Muito interessante, né? Obviamente foi o Galileu que descobriu. Bem idiota isso, né? Essa relação de Galileu foi ele que descobriu. Mas essa relação de Galileu porque você consegue agora, sem ter que fazer a conta, saber a distância entre as gotas, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a distância entre a segunda gota e a terceira gota, né? Eu sei, né? Porque elas estão caindo justamente nessa mesma... Partindo do princípio que está sendo na mesma velocidade, tudo bonitinho. Aí você consegue calcular isso sem muito mistério. Você quer saber o quanto a gota percorreu entre o terceiro, o segundo e o quarto segundo, que geralmente essas questões perguntam. Você não precisa fazer a conta, você já sabe, você já tem esses valores, porque você sabe que é uma progressão aritmética. Só que isso aí vale para outras situações também, né? Você tem outras situações que forem equivalentes a essa. Por exemplo, você tem um plano inclinado e você tem aqui um móvel, né, e ele está descendo até ali. Ele não está sujeito aqui à gravidade como a gente conhece, ele está sujeito a uma outra gravidade aqui, justamente a gravidade vezes o seno de θ aqui, e mais para baixo a gravidade vezes o cosseno de θ, tá? Só que essa gravidade vezes o cosseno de θ, não vou ficar complicando tanto a vida de vocês, né? Mas o que eu quero dizer é que essa situação aqui é um pouco equivalente, tá? Porque ele também vai ter uma situação parecida. V0 é igual a zero, e aqui você vai ter uma velocidade. E ele vai estar percorrendo as distâncias também numa progressão geométrica.
Então você vai ter algo bastante parecido, tá bom? Então é bem interessante a relação de Galileu. E no plano inclinado as coisas mudam um pouco, né? Como vocês já devem ter estudado na parte de dinâmica, você tem a parada do peso, né, aqui, né? Só que o peso tem duas componentes, né? Você tem o P seno de θ e o P cosseno de θ, né? Porque a gravidade ela segue esse padrão. Você tá meio perdido nisso, tá tranquilo, tá? Mas basicamente esse ângulo vem parar aqui, né? E aí o P funciona dessa forma. Não tem muito mistério não, isso aqui é bem tranquilo. Parece ser difícil, mas não é. Daí você tem uma força aqui chamada normal, né? E aí o que tá anormal ela equilibra aqui, né? O P cosseno de θ, né? Isso aqui tá em equilíbrio, tá? E o que está contando mesmo é esse comportamento dele com esse G seno de θ, né? Aí você vai fazer baseado justamente nisso que ele tá percorrendo ali, nesse comportamento nessa direção. Aí você vai vendo quanto ele percorre do primeiro segundo e por aí faz os mesmos cálculos que eu fiz, né? Só que entendendo que agora o que está contando ali é o G seno de θ, tá bom? Então é bem de boa isso aqui, gente, não tem muito mistério, é uma relação bem legal. E assim, eu sei que pode parecer muito exagerado, né? Óbvio, se você não tem a base ainda o suficiente na física, você não vai ficar estudando essa maluquice, né? Mas se você já tem a base, já está procurando coisas mais avançadas, isso aqui é uma boa pedida. Talvez não seja muito útil alguns concursos que não tem a parte de física muito elaborada, mas é legal você saber. Mas é aquilo, foca na base primeiro. Se você ficou perdido nesses cálculos que eu fiz, tá? Principalmente nessa parte aqui, você ficou perdido nisso é que você não está com a base muito bem consolidada. Então é importante você voltar duas casas e entender a base primeiro e depois você vem para essas coisas mais avançadas, tá? Mas basicamente é isso, né? Um conhecimento aí bem legal para passar para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Daí que eu vou estar produzindo mais conteúdos nessa pegada. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.